10 anos depois do selamento de Bahamut, os humanos com seus gigantescos golems e dragões atacaram o Templo Ak, que é o santuário de Deus, sob o comando do rei Cheirios. Um massacre se seguiu, todos usando o poder proibido pelos deuses. Enquanto os humanos continuam a escravizar e massacrar os demônios, em retaliação, um demônio chamado Hagdemon começa a matar os humanos que estão fazendo essas coisas. Por outro lado, na capital, Anat, uma jovem alegre chamada Mina vai para o trabalho enquanto cumprimenta a todos na estrada com um sorriso. Enquanto faz seu trabalho, ela realiza todas as tarefas com facilidade graças à sua força brutal. Durante seu trabalho, quando Mina segurou um belo pintor e moveu seu andaime, ele agradeceu de uma maneira bonita, o que fez seu coração disparar e se sentir constrangida. Ela então percebe que o pintor está pintando um quadro do rei Cheirios quando ele derrotou um Bahamut na vila de Mina. Nina retorna para a carruagem onde vivia com dois deuses, Baco e Ansa. Bashuz e Ansa vivem como caçadores de recompensas. No entanto, quando eles recebem uma nova recompensa pelo Hagdemon, Nina se interessa pelo Hagdemon e vai caçá-lo para obter uma recompensa. O Hagdemon está novamente à solta, matando os escravos demônios traidores e atacando um grupo de certas pessoas que cercam os escravos demônios. No entanto, tudo acaba sendo um esquema do Capitão Kaiser para capturar o Hagdemon. Mas com suas habilidades insanas de assassinato e velocidade da luz, o Hagdemon de alguma forma consegue escapar. Enquanto foge, ele encontra Mina, que tenta atacá-lo com um chicote, mas seu chicote fica preso em um cabo próximo, permitindo que o Hagdemon fuja novamente. De repente, Kaiser chega e conhece Nina, mas ela fica constrangida com a beleza dele e bate nele sem querer. Os soldados pensam que Nina é aliada do Hagdemon e começam a persegui-la. Nina, sem saber do fato, continua sua busca pelo Hagdemon e encontra seu amigo Mugaro em uma grande torre. Quando os soldados atacam Nina, o Hagdemon a confunde com Mugaro e corre para salvar Nina. Quando o demônio vermelho agarra Mina e voa com suas asas, Kaiser fica em dúvida sobre ele. Por outro lado, observando a beleza do Hagdemon, com o coração batendo tão forte que de repente ela se transforma em um grande dragão, forçando os soldados a recuar. Depois de desmaiar, ela acorda em uma runa desconhecida e encontra uma médica chamada Rita e seu assistente chamado Rock ao lado dela. Rita diz a Mina que depois que ela desmaiou, Azazel a trouxe aqui. No entanto, Azazel parece ser o Hagdemon. Por outro lado, incapaz de pegar Azazel, o rei Charias fica com raiva de Kaiser por seu péssimo desempenho. Ele dispensa Kaiser e seus soldados da missão e a reatribui aos soldados Ônix. Quando Kaiser e seus homens saem, o rei Cherius ordena que um dos soldados Ônix fique de olho em Kaiser. Enquanto isso, quando Nina está prestes a deixar o local, ela encontra Azazel e Mugaro, que a esperavam. Pela boa aparência de Azazel, Nina fica envergonhada novamente, mas ela controla seus sentimentos e tenta fugir deles. Azazel a interrompe e se apresenta como Hagdemon, e pede para unir forças com ela. Quando Nina não consegue tomar uma decisão, Azazel mostra a ela as favelas onde moram os demônios. Ele conta a ela como o rei Cherius atacou o Demon World e os escravizou lá. Azazel insiste, mas Nina se recusa a ajudá-lo. Posteriormente, durante seu trabalho de coleta de cadáveres, Kaiser, observando Azazel, percebe que sem dúvida ele é o Hagdemon. Mais tarde naquela noite, Azazel está novamente à solta para matar os humanos cruéis. Enquanto ele mata alguns humanos, Kaiser chega de repente e o impede. Ele diz que não está aqui para lutar, mas para avisá-lo de que o rei Cherius está falando sério sobre matá-lo. Kaiser fica chocado ao ver como os humanos torturaram e mataram os demônios. Enquanto Azazel diz a Kaiser que ele é o inimigo da humanidade e que destruirá os humanos por causa dos demônios, ele sai sem matá-lo. Mas um dos soldados Ônix observa secretamente Kaiser com o Hagdemon. Quando Kaiser está prestes a partir, ele encontra vários soldados Ônix. Enquanto Azazel tenta escapar, os soldados o pegam. No entanto, quando eles estão prestes a revelar o segredo, Mugaro chega de repente e salva Azazel com seus poderes insanos e dois olhos de cores diferentes. Enquanto isso, os anjos detectam os poderes de Mugaro na capital real, Anatia,
e decidem procurá-lo para que possam recuperar a fé que os humanos outrora tinham nos deuses. Como Azazel ficou gravemente ferido na noite passada, Rita trata de suas feridas enquanto Mugaro dorme ao lado dele. Observando Mugaro, Azazel se lembra da época em que atacou um comerciante de escravos e salvou Mugaro. Enquanto isso, Nina derrota vários machos em queda de braço e ganha muito dinheiro. Um anjo chamado Sofia chega à capital de Istibachus, perguntando se ele conhece uma criança com olhos de duas cores diferentes. King Cheerios, enquanto se disfarça, passa. No entanto, Ansa, observando um belo jovem, de repente o desafia. Cheerios primeiro tenta ignorá-los, mas depois de ouvir as palavras astutas de Ansa, ele aceita o desafio e dá um de seus anéis como taxa de inscrição. Nina se venda. Mugaro e Mina saem do local quando voltam para a carruagem. Nina informa Bachus e Ansa que Mugaro estava muito legal hoje enquanto afugentava aquelas pessoas horríveis que estavam torturando os demônios. Bachus e Ansa duvidam que Mugaro seja a criança que eles procuram. No caminho, enquanto discutia com o rei Chariossi, Kaiser aponta que Bamut foi derrotado porque humanos, demônios e deuses trabalharam juntos. Mas Chariossi não concorda em interromper sua execução. Baco e Ansa ficam chocados ao ver os olhos de cores diferentes de Mugaro e percebem que ele é a criança que todos os deuses e anjos procuram. No dia seguinte, Nina e outros preparam uma barraca de frutas para o próximo festival. Como eles precisam de mais pimenta e asas de frango, Nina vai comprar esses itens. Após a compra, quando ela está prestes a voltar, ela encontra um traficante de escravos com 3 homens bonitos. Eles atacam Nina, mas ela não resiste por causa da beleza deles, o que faz seu coração disparar. De repente, Chariossi chega e a salva dos traficantes de escravos. Nina agradece e o convida para a barraca de comida. Por outro lado, Azazel e outros demônios planejam seu ataque ao próximo desfile. Eles planejam derrotar o rei Chariossi com a ajuda do dragão vermelho. Mais tarde naquela noite, Chariossi encontra Nina na barraca de comida, onde Baco pede a ele para levar Nina para conhecer o festival. Nina começa a desenvolver sentimentos por Chariossi enquanto dançam e se divertem juntos. Após o festival, quando Nina pergunta seu nome, Chariossi se apresenta como Cris. No castelo, Kaiser encontra o rei Chariossi e diz a ele para não comparecer ao desfile, pois os demônios estão envolvidos em atividades suspeitas. No entanto, o rei Chariossi se recusa a fazê-lo e se prepara para o ataque dos demônios. O dia do festival finalmente chega, com os demônios se preparando para o ataque. Por outro lado, Bachus tenta conversar com Mugaro sobre seus poderes incomuns, mas Mugaro fica em silêncio e apenas responde com um sorriso. Quando Sophie chega de repente e pergunta sobre Mugaro, Bachus fica com medo e mente que é apenas uma criança demoníaca que contratou para trabalhar. Quando finalmente chega o desfile, Nina e Mugaro vão assistir ao desfile. No entanto, quando Azazel chega de repente e leva Mina com ele, ele diz a ela para se transformar no dragão vermelho. Ele a puxa e tenta beijá-la, mas ela não sente o coração acelerado nem o constrangimento, impedindo-a de se transformar no dragão vermelho. Vendo seu plano falhar, Azazel corre para parar o ataque, mas já é tarde demais. Enquanto Chariossi rastreia seus companheiros e começa a matá-los, Azazel chega lá e é atacado pelos soldados Ônix. Quando os soldados Ônix secam Azazel, Mugaro aparece de repente no céu, derrotando os soldados Ônix e revelando sua verdadeira identidade abertamente enquanto Azazel ataca Chariossi e luta corpo a corpo com ele. A luta deles continua, mas Kaiser aparece de repente e tenta impedir os dois, dizendo que suas brigas não podem resolver nada e que eles podem viver juntos em paz. No entanto, não apenas Chariossi, mas também Azazel declina seu absurdo e continua sua luta. Chariossi e Azazel lutam entre si enquanto Kaiser, sendo um terceiro homem, luta contra os dois para impedir a luta. Kaiser derrota Azazel e consegue impedir Chariossi de matá-lo. De repente, Sofia e os anjos se mostram e tomam os poderes de Mugaro. Enquanto Azazel grita e pede a Nina que se transforme no dragão para proteger a todos, porém, mesmo depois de tentar, Nina não consegue se transformar enquanto os anjos levam Mugaro, Bachus e Ansa para o céu. Depois disso,
Kaiser e Nina foram acusados de ajudar o Demônio Vermelho com seu ataque ao desfile e conexão suspeita com o Dragão Vermelho. Eles estão presos na torre da prisão pelo resto de suas vidas. Nina resiste, dizendo que Chariose não é um grande rei, mas um rei mau que mata demônios inofensivos por nada. O rei Chariose ri e manda levá-los embora. Por outro lado, Mugaro acorda no céu e encontra vários anjos e o deus Gabriel. Lady Gabrielle o informa que seu nome é Eu e Jean é sua mãe. Ela o oferece para unir forças com eles. Sofia conhece Bachus e Ansa, onde Bachus pergunta a ela por que eles precisam de Mugaro. Sofia diz a ele que Mugaro tem a capacidade de quebrar a magia proibida usada pelos humanos. Nina é presa por Jean, enquanto Kaiser fica chocado ao ver Favaro ali. Nina escreve uma carta para sua mãe, mentindo para ela que agora está morando com suas amigas. Nina e todas as outras meninas são obrigadas a trabalhar com pesadas correntes nos pés. No entanto, isso não machuca Nina graças à sua força brutal, mas ela chama a atenção de Jean. Por outro lado, Kaiser conta a Favaro que foi preso com Nina. Favaro conta a Kaiser sua relação com Nina e lembra como conheceu Nina uma vez quando foi para a Vila do Dragão de Nina, onde a jovem Nina o conheceu e pediu que a tornasse sua aprendiz. Depois de muita resistência, fez de Nina sua aprendiz e ensinou-lhe algumas técnicas. No entanto, depois que ele deixou a cidade do dragão, ele foi preso por soldados Ônix e então preso lá. Enquanto isso, Jean conhece Nina e divide sua comida com ela após se apresentar. Nina revela que foi capturada com o Capitão Kaiser, o que deixa Jean chocada. Mais tarde, Nina conta a Jean sobre seu amigo Mugaro, que Jean acredita ser seu filho e fica desesperado para fugir e vê-lo. Por outro lado, Rita está a caminho da prisão para salvar seu amigo Jean. Jean conta a Nina sobre seu passado, que após perder seus poderes divinos quando era santa, ela ficou indefesa durante a invasão de um demônio. Ela foi incapaz de defender uma criança do ataque de um demônio. No entanto, depois de algum tempo, quando o rei Chariose assumiu o trono, ele declarou que os dias em que o homem temia os demônios e se curvava aos deuses acabaram. Jean se recusou a obedecê-lo e deixou o castelo. Jean passou vários meses na pobreza em uma pequena casa sozinha, mas continuou a orar a Lord Michael. Em um minuto, ela foi presenteada por uma criança chamada Eu. Ela passou um tempo maravilhoso com Eu. No entanto, uma noite, Sofia, sendo caçada pelos cavaleiros Ônix, chegou à casa de Jean. Jean tratou Sofia, mas quando ela encontrou os cavaleiros e resistiu à demanda deles, os cavaleiros a torturaram, forçando Eu a ativar repentinamente suas habilidades. Jean e Eu fugiram para Natai enquanto os cavaleiros Ônix os perseguiam. Jean, sem outra opção, cortou as asas de Eu e o deixou entre os escravos demônios. No entanto, ele foi rapidamente capturado e preso. Depois de ouvir a emocionante história de Jean, Nina começa a chorar e planeja sair da prisão com Jean. No dia seguinte, na hora do almoço, Jean e Nina tentam escapar da prisão. No entanto, um dos seguranças que os observava escapar da prisão apita e informa a todos por ali. Enquanto isso, Lady Gabriel convence Eu a ajudá-los a trazer a paz de volta ao mundo instável. Ela também promete a Eu que, ao ajudá-los, ele poderá ver sua mãe novamente. Depois disso, com sua magia, Lady Gabriel cura as feridas, as asas de Eu e restaura sua voz. Por outro lado, Rita entra na prisão e, com a ajuda de Rock, começa a nocautear os guardas. Durante sua invasão, ela descobre que o trabalho dos prisioneiros faz parte de algum esquema de Chariose. Enquanto isso, Lady Gabriel e Sofia descem do céu, avisando Chariose para devolver tudo que roubou de seus templos sagrados. Gabriel também exige a liberação de Jean sob sua custódia em um mês. No entanto, Chariose não apenas recusa suas exigências, mas também declara guerra contra eles. Depois de saber a verdade de Gabriel, as pessoas protestam contra o rei. Os soldados do castelo os torturam. Por outro lado, ao escapar da prisão, Nina planeja lutar contra os guardas enquanto Jean tenta escapar. Porém, de repente, o rei Chariose chega lá e para Jean. Nina informa a Jean que os deuses declararam guerra e, se seu filho se juntar a eles, ele também o matará impiedosamente.
Observando Chariose de perto, Nina percebe que Cherius é o homem Cris que ela conheceu no festival. Depois disso, os soldados os levam BCK para suas celas, mas de repente, Rita chega lá para ajudá-los. Os deuses se preparam para atacar os humanos, enquanto o rei Chariose e o exército também estão preparados para defender seu país. No entanto, a oposição à guerra que se aproxima aumenta entre o povo de Anatia. Por outro lado, Nina e outros estão saindo da prisão. Eles pousam em um carrinho de mineração e decolam enquanto são perseguidos por guardas. Nesse ínterim, os deuses descem e se preparam para lutar contra o exército de Chariose. Ele, usando seus poderes mágicos insanos, neutraliza os soldados Ônix, ajudando todos os anjos a atacar e destruir o exército de Chariose. Por outro lado, Favaro e Kaiser também escapam da prisão, graças à mão de metal de Kaiser e à magia de Favaro. Eles fogem e se unem a Nina e outros. No entanto, Chariose usa sua arma final, que sai da prisão. Enquanto ele está a caminho para lutar contra os deuses, Lady Gabriel fica apavorada e diz que a arma se chama Dromos. É a arma de destruição em massa nascida do conhecimento proibido, que Chariose roubou deles. Gabriel ordena que suas forças recuem e voltem para o céu imediatamente. Os anjos não voltam e continuam seu ataque. Observando isso, Gabriel tenta recuar sem eles, mas ela interfere em sua magia, dizendo que eles ainda não salvaram sua mãe. Por outro lado, Chariose ativa Dromos, fazendo um enorme ataque. Enquanto ele libera todos os seus poderes e tenta parar o ataque, no entanto, o ataque é tão poderoso que derrota facilmente os poderes de Ellie e destrói o lugar de Gabriel. Durante o ataque, Nina cai do penhasco e esbarra em Chariose. Quando Eu é derrotado e Lady Gabriel retorna, os soldados Ônix fazem seu movimento e começam a matar os anjos restantes. Por outro lado, vendo Kaiser e Jean serem atacados pelos soldados, Nina abraça Chariose e se transforma em dragão para salvar seus amigos. Depois que Nina volta ao normal, Rita leva ela e Jean embora na carruagem, enquanto os soldados pegam Kaiser. Mais tarde, Rita pula da carruagem para salvar Kaiser, enquanto Nina e Jean decidem visitar a aldeia de Nina. Kaiser está preso dentro do castelo, onde seu antigo camarada Dias o visita. Dias o informa que todos os cavaleiros se tornaram inúteis. No entanto, Kaiser lhe dá coragem, dizendo que conheceu Jean e, em pouco tempo, eles se levantarão novamente como companheiros de Orleans. Enquanto isso, Nina e Jean finalmente chegam à vila de Nina e conhecem sua família. Depois disso, Nina leva Jean pela aldeia e conhece o ancião da aldeia. Jean se apresenta à vovó e pergunta sobre a terra dos deuses. Vovó então diz a eles que os deuses e demônios trabalharam juntos há 2000 anos para derrubar Bahamut. Vovó diz que levou os deuses feridos para sua terra natal nas costas durante aquele ataque. Ao ouvir essa história, Nina não acredita que possa levar os deuses nas costas. No entanto, no dia seguinte, quando a vovó se transforma, Nina fica chocada ao ver que ela se transformou em um enorme dragão. Os dois então continuam sua jornada para a terra dos deuses. Em algum lugar na terra árida, o senhor dos demônios, Lúcifer, que tem o melhor interesse pela sobrevivência dos demônios, não tomou nenhuma atitude contra os humanos. No entanto, ele apenas espera uma oportunidade perfeita para fazer seus movimentos contra os humanos. Enquanto isso, a máquina de matar mais mortal de Anatia, o demônio de pano Azazel, tomou um coliseu para lutar contra demônios por sua sobrevivência. Por outro lado, quando a vovó e os outros chegam à barreira da terra dos deuses, a vovó percebe que não pode ir mais longe e joga a carruagem acima da barreira da terra dos deuses. Enquanto isso, Eugene, um cavaleiro Ônix, sai para brincar de demônio e encontra Chris, que está lá para visitar o túmulo de sua mãe. Chris e Nina andam juntos e brincam com as crianças demônios que vivem na favela. Depois disso, eles se beijam e professam seu amor um pelo outro. Nina de repente percebe que desbloqueou sua habilidade de se transformar em um dragão e o leva em um voo pela cidade. Nina retorna ao grupo enquanto eles discutem o ataque ao rei no próximo baile real. Nina então mostra a eles que agora ela pode se transformar em um dragão vermelho por sua própria vontade, o que deixa Azazel furioso. Por outro lado,
Kaiser se encontra com Alisson e Dias para marcar uma entrada para o baile real, enquanto os companheiros do Onyx contratam um mercenário para matar o Dragão Vermelho. Rita e outros traçam um plano para se infiltrar no baile, que começa com Mina e Eugene entrando no castelo como casal, enquanto Favaro está com Dias, atuando como cavaleiro. Enquanto isso, antes de ir ao baile, Chariossi pensa que sua pulseira de ônix o matará se ele usar dromos novamente. No entanto, apesar de conhecer todos os fatos, ele precisa cumprir sua missão. Depois de entrar furtivamente na festa, Nina se aproxima de Chariossi e o convida para dançar com ela. Após a dança, Chariossi a leva para a varanda e diz a ela para sair do castelo e não encontrá-lo novamente. Nina fica com o coração partido, mas de repente, Favaro chega e o avisa para entregar sua pulseira. Chariossi revela que a pulseira não pode ser retirada enquanto ele viver. Quando Favaro estava prestes a atacá-lo, Nina o impede e eles escapam usando bombas de fumaça. Eles chegam ao porto com Kaiser, mas encontram soldados Onyx e o mercenário. Nina se transforma em dragão para lutar contra ele, mas o mercenário revela ser também um povo-dragão. Sua luta furiosa começa, mas o mercenário domina Nina e a derrota facilmente. De repente, Eugene e outros chegam como reforços e derrotam os mercenários e as forças Onyx. Mais tarde, Sophie explica ao grupo que Dromos é uma arma de destruição nascida de uma antiga tecnologia mágica que os deuses selaram depois de não conseguirem desvendar seus segredos. Depois disso, Eugene retorna à Terra dos Deuses com Jean, enquanto Bachus e Sofia decidem ficar até descobrirem as verdadeiras intenções de Chariossi. Depois, quando Eugene está prestes a partir, uma fonte aparece de repente e esfaqueia Eugene, deixando-o para morrer. No entanto, Favaro vê uma lição saindo do esconderijo e instantaneamente leva Eugene até Rita. Rita tenta salvar Eugene, mas depois de muita luta não consegue, e Eugene morre em suas mãos. Vendo seu filho morto, Jean e Sofia voltam para a Terra dos Deuses e informam Lady Gabriel sobre o incidente. Enquanto isso, um representante encontra o capitão do Cavaleiro Onyx, provando que ele matou Eugene. Eri pedindo para se juntar aos Cavaleiros Onyx, mas ele é forçado a mudar de ideia ao ver o núcleo dos Ácaros Onyx. Azazo retorna ao inferno e pede a Lúcifer para atacar Sherius, enquanto Gênio recebe o poder de um anjo e declara guerra ao exército de Sherius. Gênio reúne um exército de demônios, pessoas e anjos e começa a atacar o castelo do rei. Por outro lado, Macharius está prestes a ativar Bahama Nina, e Favaro chega na casa de Imo e encontra Sherius e seus soldados. Nina luta com Sherius, mas não consegue matá-lo. O antigo conselheiro de Sherius revela que as verdadeiras intenções de Kane são matar Bahamut quando o dispositivo explodir. Nina e Favero escapam com o hipogrifo e assistem ao despertar de Bahamut. A luta entre o exército de Gene e o exército de Sherius continua, com Gene seguindo para a localização do rei. Os soldados Onyx continuam a matar todos com suas habilidades. De repente, Lúcifer, em sua nave de guerra airborne com Azazo, se junta à batalha e começa a matar o exército de Sherius com anjos. Por outro lado, enquanto Kaiser e Deis lutam contra os soldados, Dias vê um líder fugindo e o persegue de volta. Quando Deis o alcança, um representante tenta matar Dias, mas falha. Ele então corre novamente, mas mais tarde é morto por uma criança-demônio. Por outro lado, quando Jin e Azazel chegam ao encouraçado voador de Sherius, eles encontram os Ácaros Onyx. No entanto, depois de matar os cavaleiros, quando Gene e Azazel desencadeiam seu poderoso ataque contra Sherius, Kaiser aparece de repente e enfrenta o ataque, acabando por se sacrificar por seu rei. Assistindo Kaiser morto, Sherius permite que Gene e Azazel matem depois que ele derrota Muhammad. Depois disso, Sherius ativa o ataque final de Dromo, enquanto todos os demônios e deuses formam uma barreira protetora para salvar todos do lado de fora. Nina de repente estende a mão para Sherius e combina seus poderes com ele para formar um ataque poderoso e, eventualmente, matar Bahamut. Nina, em seu sonho, conhece uma mulher chamada Mira que fala algo em seu ouvido e desaparece. Todos assistindo à morte de Bahamut comemoram seu sucesso. Depois disso, tudo volta ao normal.
Cheirios perde os 2 olhos e Mina perde a voz, mas os dois encontram a felicidade juntos no final. Favera revela que a Lua Baja ainda não morreu, enquanto Zombie e Rite Kaiser observam de cima.